Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje é o último ensino sobre missões, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. É um texto bastante ministrado, né, nas congregações. É um texto até dado muito em evangelismo, principalmente quando as pessoas vão entrar nas praças, nos locais de trabalho. Atos 16, do 25 ao 3:4. Bem? Todo mundo encontrou? Eu vou ler a minha tradução aqui, vocês acompanhem a tradução ali da... A minha tradução é um pouquinho diferente, tem algumas palavras aqui que são diferentes. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que esteja salvo? Respondeu-lhe: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E eles lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para fora, para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Obrigado a Deus pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Mais um ano, Senhor, nós estamos encerrando, Senhor. Pai, um culto, Senhor, ó Pai, aonde nós estaremos, ó Pai, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. Tira, Senhor, ó Deus, toda arrogância, toda prepotência. Tira, Senhor, ó Pai, todo machismo, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos, Senhor, a louvar o Teu nome e a bendizer a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, cuida, Senhor, dos nossos corações, da nossa alma. Senhor, nós vamos falar de salvação, Senhor, nós vamos falar de palavra de Deus. E essa noite, ó Pai, nós venhamos crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento. E diminuir, ó Pai, na Tua presença, para que o Senhor, ó Pai, apareça em nós e resplandeça em nós. Senhor, não somos nada, Senhor. Somos apenas, ó Deus, peregrinos nessa terra, Senhor. Homens e mulheres, ó Deus, que buscam, Senhor, algo melhor, algo mais apropriado para as nossas vidas. Essa noite, Senhor, nós estamos aqui. E o propósito é, Senhor, que nós e nossa casa sirvamos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Som. Aleluia. Nenhum susto, ninguém foi arrebatado. Tranquilo. Amém? Hoje eu vou falar de um assunto, irmãos, parece que esse estudo ele me propôs dois bons desafios, né? O da semana retrasada, né, que foi de tecnologia, e hoje é o assunto mais fácil de falar na igreja, irmãos. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É o assunto mais fácil que tem que falar. Porém, é o assunto mais difícil de se aplicar na prática. Porque quando nós vamos falar de salvação, a gente prega para as pessoas que estão lá fora, a gente prega para aqueles que estão
sobre uma situação triste ou não, e as pessoas acabam aceitando a Cristo, elas acabam acreditando na nossa pregação. Mas quando nós nos voltamos para a nossa casa, por quê? Ele me conhece, ele te conhece, ele nos conhece. Aleluia. Então, quando a gente fala assim, eu vou pregar, a gente vai falar, a gente prefere pregar no bar, prefere pregar no campo de futebol, prefere pregar nas ruas, nas biqueiras, do que pregar em casa. Porque, aparentemente, é mais fácil. É mais fácil porque não somos conhecidos. Quando nós não somos conhecidos, a gente tem até, diríamos, a liberdade, né, de contar a nossa vida, de falar da nossa vida e coisas desse tipo. E por outro lado, quando nós falamos em evangelismo, né, em missões, a gente se apega a algumas coisas. Eu estava analisando e ouvindo um professor dando um estudo sobre crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aí ele estava explicando que dos tempos antigos, né? E quando um pai de família, nós sabemos que a Bíblia ela tem o sistema patriarcal, né? O homem como cabeça, Cristo, cabeça da igreja, o homem como cabeça do seu lar. Então, automaticamente, quando um homem, um chefe de família, aceitava a Cristo, toda a sua casa era batizada, porque havia um respeito e um temor sobre este assunto, que não se desrespeitava a ordem do pai. Tinha exceções? Devia ter, mas na regra, quando o pai aceitava a Cristo, quando o pai se convertia, automaticamente mulheres e filhos e aqueles que estavam sobre a sua liderança, sobre o seu governo, automaticamente eles se convertiam, né? É um estudo que a pessoa estava fazendo, né? E tem uma lógica, né? Historicamente falando, tem uma lógica por trás disso. Mas nós não estamos aqui para analisar os perfis, né, de sociólogo, sociologia da época, nem da forma de se viver, né? Embora seja importante. Mas eu queria tratar desse assunto de missões em família, porque nós discutimos, falamos algumas coisas e, né, e às vezes vira até alguns problemas, né, familiares aí, de discussões, de críticas e isso e aquilo, e aqueles que não conhecem, por não conhecerem, desprezam, e nós que conhecemos, achamos que somos melhores, também desprezamos aqueles que estão aqui na situação, não quer nada também, problema teu, cada um, se a responsabilidade é sua diante de Deus. A minha parte é falar do Evangelho, né? A minha parte tratar da minha alma, cuidar de mim. Se você quiser, né? Naquele corinho que tem aí, né? Caminhando eu vou para Canaã, né? Se você não vai, não impeça a mim, né? Então, eu vou cantando esse corinho. Se você não quer ir, deixa eu ir embora. Mas não é bem assim, não. Então, e nós temos também algumas coisas interessantes quando a gente fala de falar do amor de Cristo, de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho. Nem todos, né? Eu sempre falo isso, nem todos têm essa facilidade de falar em público, essa facilidade de pregar o Evangelho. Se eu fizer uma pergunta para os irmãos aqui, você sabe quem foi o evangelista de Pedro? Essa é boa, hein? Essa é boa.
Quem foi o evangelista de Pedro? Alguém chuta? Acertou. João 1,4. Não, João 1,40, desculpe. Você pode abrir lá que você vai ver. Que vem ver, dá uma olhada aí, Pedro. Encontramos o Salvador. Agora, quantas pregações você viu de André na Bíblia? A única coisa que tem dele é que... Ô Pedro, dá uma chegadinha aí. Era André, irmão de Pedro e Simão, um dos dois que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Né? Aí você dá uma... Você continua aí, ele vai falar, nós encontramos Salvador, vamos ver. E aí, esse chamou primeiro a seu irmão, Simão, e disse, achamos o Messias. E é traduzido no Cristo. Olha, uma pregação. Ele apenas levou o sinônimo de evangelho, de que Jesus fala, Pedro, tu és pedra, vou edificar sobre essa igreja, né? Então, às vezes a gente acha que todo mundo é eloquente por falar, eloquente, não tem uma boa dicção, não tem uma voz legal, mas André só teve uma passagem dele na Bíblia pregando o evangelho para uma pessoa, só para chamar, ó Pedro, vamos ver Jesus. Nunca mais você ouviu falar nada de André, mas em compensação de Pedro você ouviu alguma coisa. Era irmão. Enquanto Pedro se tornou um dos maiores evangelistas, pregador, 3.000 almas, 5.000 almas, entrava nas casas e fazia milagres, a sombra dele curava, André, nada, não sabe. Estava pescando, você foi pregar o evangelho em outro lugar, você tem história. Então, não ache que você é tão incompetente assim, né, que é tão ruim. Às vezes só precisa de uma palavra só. Olha, venha ver, encontramos o Cristo, encontramos Jesus, e já está resolvido. Mas enfim, eu queria só deixar isso para vocês não ficarem tão chateados. Senão eu não sei falar em público, a minha voz não é bonita, eu não sei me expressar, mas André também não. É só para você ter uma noção, né? Mas enfim, hoje a gente poderia falar de esse assunto de Paulo. Paulo chega em Filipos, ele é açoitado, preso e vai para a carceragem. E eles dá por volta da meia-noite, eles começam a cantar louvores, né? Ele e Silas, né? Eu não sei qual louvor que eles estavam cantando, também não é? Não sei se eles estavam cantando Calvário ou Calvário, não sei o que eles estavam cantando, não sei se eles estavam cantando que Deus era fiel. Só sei que a Bíblia vai dizer que houve um terremoto, as cadeias se abriram, as portas das celas se romperam, se abriram, e o carcereiro tinha um problema com o carcereiro. Vocês não concordam comigo? O carcereiro acordou. Como é que o carcereiro pode dormir? Se ele estava dormindo, né? Não é à toa que ele puxou da bainha das falas, pô, eu vou me matar, porque vão saber que eu estava dormindo, não vi nada, já era, né? Então, ele estava dormindo lá, deve ter caído da cadeira, normalmente, né? Com um terremoto, e quando ele vê que o negócio estava feio, ele puxa a espada, e Paulo falou, filho, pode se matar, nós não viemos aqui para fugir, nós viemos aqui para adorar a Deus. Essas portas que se abriu não é para nós fugir. Essas portas que se abriu é para você entrar. É diferente, né? Eu sempre falo, tem portas que Deus abre que é escape. Tem portas que Deus abre que é para você adentrar. Essa aqui foi uma porta que Deus abriu para o carcereiro entrar, e não para Paulo sair. Ao contrário de Atos 12, que o anjo abriu a porta para Pedro sair, não para o carcereiro entrar, né? Mas esse é assunto para outro dia. E aí a Bíblia vai dizer que ele fica todo trêmulo, chega diante de Paulo e Silas e faz a pergunta óbvia. Olha, o que eu preciso para ser salvo? E se nós fazer essa pergunta hoje aqui, sair pela rua, o que é preciso para ser salvo?
Se alguém me perguntar o que é preciso para ser salvo, qual é a resposta que nós devemos dar para essa pessoa? Crer no Senhor Jesus. Não tem outra forma de salvação, ainda não inventaram outra maneira de se chegar ao céu que não seja por Jesus Cristo. E isso se aplica à nossa família. Então, a gente tem na nossa família, na maior parte delas, vamos dizer assim, nós temos pai, mãe, filhos e parentes. São os nossos primos, sobrinhos e por aí afora vai, né? Agora a pergunta é: como é que você conscientiza ou como é que você evangeliza os seus filhos? Por exemplo, o que mais? Exemplo é uma forma de você evangelizar os seus filhos, né? Nós vamos tratar. Qual outra? Lendo a palavra, pegando. Lendo a palavra. O que mais? Ensinando. Eu coloquei aqui 3 aqui, 4 para ser mais exato. Como evangelizar os filhos? Irmãos, quando fala de filho, eu fico meio problemático, eu não tenho filho, entendeu? Só para informar, tá? Então, como eu não tenho filho, eu falo para minha esposa, quem é o dono da casa sabe onde está a goteira. Então, cada um sabe onde está o seu problema. Mas eu estou falando de uma forma, biblicamente falando, não é vivência minha prática, porque eu não tenho, mas é através do que a Bíblia nos orienta. Então, a primeira coisa, por exemplo, quando a gente fala de bom testemunho, de bom exemplo, vocês sabem qual é o personagem do Velho Testamento da Bíblia que não tem nenhuma repreensão? Deus falou para ele, joia você. Eu estava pensando nisso aqui comigo, eu falei, ué, e ele viveu muito tempo, né? Aí você fala, Enoque, mas Enoque só é citado 2 vezes, uma vez na Bíblia. E viveu com Deus, ficou viúvo, viveu com Deus e foi para a glória. Né? Tipo, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Mas tem um personagem bíblico central que ele não tem nenhuma reprimenda do Senhor. O Senhor não chamou a atenção dele nenhuma vez, mas nem por isso ele teve uma família tranquila. Não, Samuel também, mas esse é dos primórdios lá atrás. Quando a gente ora, quando o Davi ora, como é que ele ora? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem é o cara que não teve nenhuma reprimenda? Isaac. Isaac foi um homem, irmão. Se fosse hoje, seria o homem perfeito para se casar. Calmo. E pensa nisso. Ele era calmo, rico, tranquilo. Ele sabia ouvir. Ele tinha todas as qualidades de um homem de Deus. E você vai ver que a Bíblia trata de Isaac. E aí a Bíblia diz, mas nem por isso a família de Isaac era uma família tão tranquila. Você pensa, né? Tipo assim, o irmão passou a perna no outro, apoiado pela mulher. Quando a gente para ler essas histórias, a gente, se você lê histórias da família de Abraão, você vai ver que eles não eram muito honestos, né? Vamos dizer a palavra. Eles gostavam meio de uma falcatruazinha, né? Tipo, parece os crentes de hoje, né? Gosta de fazer um jeitinho, passar a perna num ali, enrolar o outro para lá, né? E é engraçado que Abraão conhecia bem a sua família. Ele falou, não, eu quero uma família de lá. Ela era sobrinha de Abraão, né? Em 2º grau. E ele traz ela para cá e você conhece a história. Depois, Isaac era um cara tão bom, irmãos, mas tão bom. Ele era tão legal que ele nem a mulher ele escolheu. Quem escolheu a mulher para ele foi o mordomo. E ele chegou lá, olhou a esposa e falou, obrigado aí, paizão.
Eu não bebo. Venha, vamos para casa. Por quê? Porque o cara era diferentão, ele era sossegadão, ele era de boa. Mas nem por isso. No final da sua vida, ele vai virar o seu filho mais novo, passar enganar o seu irmão mais velho, a sua esposa também, tal, né? Então, você fala assim do exemplo. O exemplo ele vai trazer muitas coisas. Eu estava vendo essa história do Isaac, eu falei, puxa vida, né? Isaac era um cara tão legal, era para os filhos dele ser tudo sacerdote. Pelo contrário, Jacó precisou ter a canela quebrada para virar crente, né? Mas enfim, deixa para lá. Então, quando a gente trata desse assunto de filhos, a primeira coisa que você tem que entender para evangelizar os filhos é por meio do culto doméstico. Irmãos, eu não sei aqui, e eu também não posso falar porque eu não vim de um lar cristão, tá? Eu não posso falar que na minha casa teve, porque eu conheci o evangelho com 24 anos de idade. Mas as histórias que eu ouço é que as famílias, elas se reuniam à noite e faziam cultos nos seus lares. Pais, filhos, aqueles que estavam dentro das suas casas, né, cada um, é claro, com a sua, lendo a Bíblia, cantando louvores, é claro, respeitando a idade de cada um, respeitando a formação de cada um, mas é um culto no lar, porque o culto aqui, ele começou lá. Se o culto ele começa na minha casa. Se eu sair de casa meio problemático, o culto vai ser problemático. Se nós viemos aqui para louvar a Deus, adorar ao Senhor, e nós estamos em casa com problema, não vai dar certo, né? Como foi ministrado aqui, Deus conhece, Deus sabe quem nós somos, né? Então, a primeira coisa que os casados, né, os homens, as mulheres de Deus, é ter o seu culto doméstico, ter o seu cultinho lá no lar. Chegar em casa lá, hoje nós vamos ler a passagem de Samuel, vamos cantar o 15 da harpa, vamos cantar Yeshua, eu não sei, vamos fazer um culto, vamos agradecer a Deus, vamos orar, vamos adorar ao Senhor, porque, irmãos, é uma prática diária que faz com que os filhos, eles cresçam em obediência à palavra de Deus, né? A outra situação que nós vamos, como igreja, levar os nossos filhos para Cristo é através dos símbolos cristãos. O que são símbolos? A Bíblia diz lá no Velho Testamento, olha, põe na faixa, escreve e coloca na sua testa o que Deus fez. Conta para os seus filhos de onde o Senhor te tirou, os monumentos. Quando você passar o Rio Jordão, levanta um monumento com 12 pedras. Quando você for isso, levanta um altar ao Senhor. Nós temos que usar a simbologia para mostrar aos nossos filhos, olha, eu tinha essa condição de vida e hoje o Senhor me restaurou. Olha, a gente estava passando por dificuldades, nós fizemos uma campanha de oração na nossa casa e o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor transformou. Nós temos que ter as crianças, elas precisam ter imagens do que Deus pode fazer e do que Deus faz na vida das pessoas. Nós temos que ministrar a essas crianças, ministrar a esses jovens, a esses adolescentes, o amor de Deus. E mostrar para eles através do quê? Dos símbolos, da palavra de Deus, do que Deus fez no Mar Morto, no Mar Vermelho, do que Deus fez no Rio Jordão, do que Deus fez no deserto. Mostrar para eles. Porque é difícil nós falarmos de coisas que vai passando com o tempo. Nós estávamos lá no encontro lá com os irmãos lá, no churrasco de varões, eu estava comentando com alguns irmãos lá e falando para eles de a família ter uma memória afetiva.
nós lembramos de coisas legais, né? Eu estava até contando para eles. A maior alegria da minha vida é quando meu pai me convidava para pescar. E ele pegava, o nosso transporte era um cavalo. Ele pegava, montava, eu subia a garupa do cavalo e era a maior alegria da minha vida, porque meu pai me convidava para ir pescar. E eu ia pescar com ele, ficava lá 3, 4, 5, 6 horas lá. Às vezes pegava, às vezes não pegava, mas só no fato dele me convidar já era um motivo de alegria. Assim nós temos que fazer com Deus. Nós lembrarmos, para as crianças terem uma memória da bondade de Deus, do amor de Deus, do que Deus fez, do que Deus faz e está fazendo em nossas vidas. Nós temos que explicar para os filhos o que Deus faz na nossa vida. Às vezes eles não entendem, mas nós temos que explicar. Olha, nós passamos por isso, nós oramos, nós intercedemos, nós fizemos, e Deus mudou a história, mudou o cativeiro, né? Eu lembro uma vez que eu tenho, né? Agora já está bem grande, já está casado. E essa era uma criança que falava, você tem que orar, né, mano? Eu quero comer pizza. Eu falei, ora, pede pizza. De repente Deus prover uma pizza para você aí, tá tudo de bom, né? E eles acabaram orando, aí o pai delas trouxeram pizza para elas. Falou, veio do serviço, passou e levou pizza para ela. Eu falei, tá vendo? A oração de um justo pode muito seus efeitos, né? São coisas que nós temos que levar, criar símbolos na vida das crianças. A terceira coisa que eu anotei aqui, eu peguei esse estudo da escola bíblica, tá? Da Assembleia de Deus, só para, né? Se vocês quiserem ver lá, tem mais coisa lá, né? A terceira coisa que nós temos que fazer é levar os filhos à igreja. Eu tenho até o testemunho, eu já ouvi a nossa irmã Ruth aí, né? Vou usar a irmã Ruth aqui na minha fala. Ela estava contando a situação que aconteceu na sua casa, né? E de até quando nós devemos levar nossos filhos na igreja. Por exemplo, nossos filhos, eles têm autonomia. Quando nossos filhos têm autonomia? Se fosse hoje, com 40 anos. Mesmo assim, está com problema, né? Então, não, mas juridicamente falando, seu filho tem autonomia quando ele completa 18 anos. Quando ele completar 18 anos, não morar mais na tua casa, não comer mais a tua comida, não beber mais a tua água, não dormir mais na sua cama, não usar mais a sua energia elétrica, ele ter a sua vida independente, ele pagar suas contas. Está tranquilo, esse menino, ele está livre, tá? Livre, leve e solto. Como isso não acontece, né? Felizmente, de vez em quando a gente precisa, né, corrigir alguns trajetos, alguns traçados. Mas uma criança de 10 anos, ela não tem autonomia. Sinto muito informar para você, se uma criança de 10 anos manda em você, manda no pai, é melhor você comprar uma janela para viajar com sua criança. Você vai ter problema. Porque nós não é, né, tipo assim, quando a pessoa tem entendimento, ela já começa lá nos 15, 12, 15, 16 anos e não quer ir mais. Vou orar e vou entregar nas mãos de Deus a minha parte, vou dar meu testemunho. Mas uma criança de 10 anos, irmãos, ela não tem que querer. Me desculpe a minha opinião. Eu não sou pai de ninguém, não. Mas quando eu tinha 10 anos, o máximo que eu conseguia olhar baixo para minha mãe. Então, mas você é do século passado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Graças seja a Deus que eu sou do século passado, irmãos. Meu Deus do céu. Mas não estou aqui para falar como devemos criar ou deixar de criar nossos filhos. Eu estou falando, 10 anos, essa criatura ainda não tem autonomia para descobrir o que é bom para ela, o que é ruim para ela. Então, automaticamente, o pai tem que trazer ela à igreja. Quando ela completar, tiver ciência e conhecimento, aí você fala, você não quer mais? O Senhor cuide de você, meu filho. Aí é por sua conta e risco, é você que vai tomar conta. Mas nós temos que trazer os nossos filhos à igreja. Os filhos dos cristãos têm que vir à igreja.
E não é o filho do cristão vir à igreja. Eu já vi caso do pai deixar o filho aqui e ir embora. Bonito isso. Pensando que é a escola, que você manda para a escola para se livrar da encrenca e deixa lá 4 horas, graças a Deus. Não, fica junto. Na alegria e na tristeza. Vai que é seu. Tem conversa, né? Os pais deixam o filho aqui na igreja e vai embora. Ah, não, depois eu volto para pegar, tá, irmão? Como assim, filho? Você não vai ficar? Não, eu tenho muita coisa para resolver. Mas você não está cuidando da coisa mais importante da sua vida, que é seu filho. Né? Temos que levar as crianças à igreja. Né? E a última situação que nós tratamos aqui foi o exemplo. Né? Nós temos que ser exemplo. Isso ele serve na nossa casa, irmão, mais do que em qualquer lugar. Vou dar um exemplo bem clássico para nós aqui. Somos todos adultos, crentes, que vai para o céu, que vai morar no céu. E já tem a casinha lá, minha casa, minha vida paga. No céu. Você quer ver uma coisa que criança presta muita atenção? Porque eu prestava. Briga de pai e mãe. É uma coisa interessante, irmão. Parece brincadeira. O pai fala uns negócios, a mãe fala outro, você é o faraó, você é a praga do Egito, e vai que vai, vai que vai, vai que vai. Aí se fala aquele monte de coisa, a família vira aquela tribulação. E aí, o pai e a mãe se acertam. Porque são 2 adultos, entende-se? E são 2 pessoas adultas que temem a Deus, vão lá e se acertam. Só que elas se acertam sem os filhos verem. Aí o filho para pensando, espera aí. Eles passaram por ali e estavam quebrando tudo. Voltaram ali, saltitantes. O que aconteceu? Não tem como. Aí você vai falar, vai tratar essas coisas. Aí você fala, não, criança não presta atenção nisso. Vai nessa. Entra nessa conversa para você ver para onde você vai. As crianças, elas prestam atenção em tudo que você faz. Principalmente quando ela vai ter vantagem. Porque, né, certa vez alguém falou, você não vai fazer tal coisa. Aí hoje a pessoa fala, não, pode ir lá para cá. Eu não, você falou para mim não fazer. Não, mas era aquela. Não, você falou. Hoje não. Ou não. Mas era. Não, mas não é. Então, irmãos, o viver cristão demonstrado nos nossos lares, na nossa casa. Né? Isso serve, quando a gente fala do padrão cristão para o mundo lá fora, para o cristão aqui dentro é muito mais rigoroso. Porque as pessoas que moram com você, elas sabem quando você chuta a parede, elas sabem quando você fica nervoso, elas sabem o que você faz quando você fica nervoso, elas sabem até a hora que você vai ficar nervoso. E ela sabe como faz você ficar nervoso. Né? Então, a nossa maneira de viver, ela tem que condizer com Cristo na nossa vida na igreja e Cristo na nossa vida no nosso lar. Então, não adianta a gente falar para os filhos, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu vou responder para você, viva a Bíblia direito, não viva do jeito que você quer. Aí você vai querer bater nele. Como você fala com seu pai, menino, está pensando que você é o quê? Não sabe nem da sala. Ele está falando a Bíblia para você. É o mesmo que Deus está falando, né? Então, ter um viver cristão. A maneira que nós nos comportarmos, né? Ser uma maneira cristã. Né? As pequenas mentiras do mundo, né? Que temos, assim, que às vezes pega as pessoas, né? Ah, ligou, fala que eu não estou. Aí a criança muito... ele mandou falar que não está. Aí você passa por mentiroso. E aí essa criança ela vai acostumando a ouvir essas coisas. Né? Então não, irmãos. Quando a Bíblia diz isso, é sim, sim e não, não. Sermos cristãos na igreja, sermos cristãos no mundo e sermos cristãos no nosso lar. Porque no nosso lar nós vamos ser muito mais cobrados. Porque no nosso lar vão pedir
quase a perfeição. E não existe perfeição, mas nós temos que nos aproximar o máximo de Cristo, o máximo no amor de Cristo, né? Nós temos que testemunhar, temos testemunho vivo. A criança tem que olhar para nós, olhar para os pais e falar: olha, meu pai é crente. Aí a criança fala: meu pai é crente, bate na minha mãe todo dia. Meu pai é crente, é ladrão. Acabou de roubar um celular, deu para mim. Não dá, né, irmão? Não dá, não tem condições. Nossa vida tem que ser um exemplo. E olha que eu vou dizer, viu? Não está fácil ser exemplo nesse mundo, não. Né? Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios 22:6: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele estiver velho, ele não se desviará dele. E como é que se ensina? Você ensina através da palavra de Deus, instruindo, mas você ensina também com seus exemplos. O exemplo de carinho, de cuidado e daí afora, né? Quando nós vamos falar de maridos e esposas, né? Por exemplo, uma pergunta: Deus é seu pai ou seu sogro? Você é casado com a filha dele. Você é casado com a filha dele, logo você é. Essa é uma brincadeira, tá, irmão? Ele é seu pai. Mas quando você mexe com a filha dele, ele é seu sogro. Da vida de pai para sogro. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, mas tá bom, vai. Cada um tem o sogro que merece. Logo vou dizendo. Cada um administra o seu sogro, que eu não quero saber disso também, não. Então, quando a gente fala de filhos, né, de esposa, né? Você abre lá em Efésios capítulo 5, do 22 ao 24. Dia desse, né, vocês estavam ouvindo essas pregações, né? Ele diz assim: maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Essa palavra submissa, ela tem um peso muito problemático, né? Mas eu tenho uma boa notícia para as mulheres que são submissas aos maridos que estão em Cristo. Porque o amor de um marido que está em Cristo é diferente do amor que está no mundo. O amor que está em Cristo é um amor de sacrifício. Você para pensar o amor de Deus pela igreja, né? Tipo, a minha esposa até um dia desse falou que quem gosta de crente é só Jesus, né? Ninguém mais gosta. Porque é um pouco difícil de se conviver, né? E aí você vai tratar essa situação de casamento, assim, de família, né? Como é que se a mulher casa com o marido, ímpio? Ou vamos trazer uma reflexão. Uma pessoa está na igreja, casa com alguém que não é da igreja. Qual é a possibilidade desse casamento dar certo, irmão? De 0 a 100. O Arthur acertou. 0. Quase 1. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece o caminho, conhece a verdade, conhece a Cristo, e você se envolve com alguém que não conhece a Deus, que não está nem aí com Deus, para você sobreviver a este casamento, você vai ter que se tornar o quê? Uma escrava ou um escravo. Porque submissão, quando a Bíblia diz para a mulher ser submissa, ela está falando submissa dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, né? Tem cara que fala: você tem que me obedecer mesmo, pronto, e acabou. Não. Se você for um servo de Deus, se você for um homem de Deus, um homem que preza pela palavra de Deus, a sua mulher não vai ter dificuldade nenhuma de te obedecer, porque o seu amor por ela é amor de sacrifício. E ela vai te respeitar
Porque ela sabe que você está procurando sempre o melhor para a sua família. E vice-versa. Agora, quando a gente tem um casamento desigual, né, como o Paulo diz, de jugo desigual, nós vamos ter um problema, porque um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. Então, um crente casa com crente. Outras religiões casam com suas outras religiões. Simples assim. E por que nós insistimos em procurar sarna para os coçados? Eu não entendo, irmãos. Assim, eu fico doido da vida. Mas tudo bem, também não tem nada a ver com isso. Mas que eu fico doido, eu fico. É meu direito de ficar doido. Não tirem esse direito de mim. Eu quero ficar doido. Quando as pessoas fazem isso. Está na igreja. E é pior, ele é pior ainda. Eu fico mais doido ainda. É que o cara chega aqui de mãozinha dada. Sorriso do Coringa. Presente de Deus, pastor. Cara, mas é o sexto presente esse mês. Ô Deus que te abençoe, hein, minha filha? Jesus amado, né? É o sexto presente de Deus esse ano. Glória a Deus, hein? E aí depois, não perguntou nada. Eu não estou falando que eu sou pastor, não. Tem outro pastor ali. Ele é o pastor responsável por essa casa de oração. Então, o mínimo de respeito que nós teríamos que ter é quando nós formos arrumar alguém com pretensão de casamento, de ter uma vida a dois, perguntar para o pastor: pastor, o que o senhor acha dele? O que o senhor acha dela? E aí, ele congrega onde? Não faço a menor ideia. O que ele faz? Fuma narguile, tem tatuagem do Coringa, 157 no pescoço, usa Juliette. E aí a gente chega e fala assim, aí depois o pastor abençoa o nosso casamento. Aí o pastor não pode dizer não. Ela fala: Senhor, seja feita a tua vontade. E tem um bom ortopedista, um bom clínico geral para essa vida, Senhor. E aí quando a gente fala dessas coisas de casar com as pessoas, agora não. É diferente. Eu aceitei a Cristo e eu já estava casado. Aí a conversa é outra. Eu vim para Cristo e a minha esposa, né, entre aspas, não era cristã. Aí eu vou tratar ela com o quê? Com o amor de Cristo. Por quê? Para ganhar ela, para trazer ela para o reino dos céus. Mas e se a pessoa for difícil, mas você é fácil? Não tem esse contexto. Então, o amor de Cristo no casamento, quando eu me converto, eu já estou casado, eu vou fazer com que essa pessoa, a pessoa que está ao meu lado, ela veja o que Cristo fez na minha vida e o que vai fazer na vida dela. E isso é demonstrado com amor, forma de tratamento, né? Tratamento na primeira pessoa e não na terceira, né? E a gente fazer o exemplo, orar. É óbvio que a pessoa que está numa situação dessa, ela tem que ter uma vida em oração, uma vida dedicada a Deus. E também não é uma vida, não é ser o chato da família. Gente, não tem coisa pior no mundo que você ter um crente chato na família. Está todo mundo assistindo o jogo do Campeonato Brasileiro. Aí vai o crente chato lá e fica em frente à televisão. Isso é do diabo, hein? Vai todo mundo pro inferno, viu? Falando, eu vim na igreja semana retrasada. Quem assiste esse jogo, olha, está na frente de Deus. Vai pro culto, irmão. Vai buscar Deus. As pessoas olham e falam: meu Deus, essa mulher, ai Deus, tragédia que você me deu. Aí Deus fala: não te dei nada, você que pegou. Isso é problema teu, né? A única pessoa que Deus arrumou foi Eva, irmãos. O resto é você que escolhe. Vem cá, Senhor, Deus escolhi a Deus, colocou na minha vida. Irmão, não foi isso. Deus abençoou você, mas quem escolheu foi você. Eu escolhi, não, você escolheu.
A única mulher que Deus fez para o homem foi tirou da costela dele, mesmo assim ele deu ruim. Então Deus falou, nesse negócio não entra mais não. É você que escolhe. Não vem não. A gente tratar as esposas, né, na primeira pessoa, com amor sacrificial. É engraçado que a Bíblia diz, né, que quem tem que amar a esposa é o homem. Eu estava pensando nisso, eu falei, Jesus, senhor, agora você está me tratando como sogro mesmo. Quem tem que amar sou eu. E ela tem que te respeitar. Isso prova que a mulher, ela vive sem amar o marido. Ela vive, ela respeitando ele, já está cumprindo sim a palavra de Deus. Mas quem tem que amar é o marido. Amar com o amor de Cristo pela igreja. A igreja tem problema? Tem. Então, meu filho, vá preparando. Prepara. Tem um louvor da harpa que diz, a irmã Iraci vai lembrar. Calvário, Calvário, Padre. Irmão. Ame a sua esposa. Porque quando nós demonstramos amor, você vai falar, mas tem aquela pessoa que é impossível de se ficar perto, né? Tem a pessoa que quanto mais, o melhor amor que você tem por ela é quando ela está longe. Mas no casamento, na palavra de Deus, quando nós temos essas atitudes, para o homem, cuidar da sua esposa, zelar da sua esposa, respeitar a sua esposa, fazer com que ela veja Cristo nele, ele como provedor do lar, né? O homem que cuida da sua casa. Irmãos, não tem coisa mais vergonhosa do que um homem que não cuida dos seus, que a mulher toma conta. Me perdoe aí, mas homem, servo de Deus, ele tem que estar à frente. Acabou a gasolina, deixa que eu vou buscar lá, querido. Furou o pneu do carro, troca para mim, amor. Não, troca o pneu você, rapaz. Eu não sei trocar, chama um kit, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa, não deixa a sua mulher trocar o pneu, né? Não dá. Jesus, amor. Isso aí deixa Deus assim, fala, Jesus, é amar, meu filho, amar. O que você faz se você não entender? Qual é essa parte que você não entendeu? Que é amar a sua esposa, é cuidar dela, é não deixar ela entrar, não. Tem um barulho estranho lá fora, vai ver, amor. Não, filho, é você. Vai lá, estufa o peito. Sem coragem mesmo. Vai lá, filho. Não vai mandar sua esposa. Não, que você não conhece, você é mais bravo do que eu. Deixa lá que ela resolve. Eu vou no apoio moral aqui. Fica aí que eu estou na intercessão. Vai lá que eu estou na intercessão aqui, Senhor, acampa os teus anjos. Vai lá. Amor. Vai lá. Cuida. Não, irmãos, quem cuida é você. A sua esposa tem as suas tarefas, né? A Bíblia diz que as tarefas da esposa cuidar bem do lar, educar os filhos, criar os filhos na disciplina, na doutrina, ajudar o seu marido, ser um ajudador. Mas a provisão e o provento vem das suas... não, pastor, mas está tudo moderno agora. Quem manda agora é a mulher. A mulher trabalha, a mulher faz isso, a mulher faz aquilo, a mulher faz aquilo outro. Ninguém está falando que a mulher é proibida de trabalhar. Ninguém está falando que a mulher ela pode ganhar sustento. O que eu estou falando é que nós não podemos ser um fantoche. E olha, irmão, tem uma coisa que é fácil de se tornar fantoche, porque fica cômodo na vida. Mulher trabalha, ela trabalha. A vida é a Rochelle da vida. Minha esposa tem 2 empregos, tranquilo, né? Nós, como igreja, nós como cristãos, como é que nós evangelizamos essas pessoas? Nós tratamos as nossas mulheres bem, nós tratamos os maridos bem, nós cuidamos dos filhos de maneira dentro da doutrina da palavra de Deus. Nós somos exemplo, né? Quando nós discutimos, quando o marido e a esposa discutir,
Discutiu na frente dos filhos, quando fizerem as pazes, façam na frente deles também. Olha, filho, nós brigamos. Nós somos dois babacas. Brigamos porque nós somos tontos de Jesus. Não era para brigar, mas nós brigamos, porque nós somos bestas. Mas nós estamos aqui para pedir perdão. Primeiro a Deus. Eu pedi para ela pediu para mim, agora estou pedindo para vocês que viram uma cena dessa, porque vocês não precisavam ver isso. Ninguém merecia ver essa coisa, né? A situação, né, de tratar a sua esposa, né? Isso aí você vai encontrar em Efésios 5, você vai encontrar em 1 Coríntios 7:10, o casamento, sua família, como nós devemos tratar. Irmãos, tem uns centenas de versículos de como nós devemos tratar as nossas esposas, tratar os nossos filhos, né? Quando nós olhamos a história de Marcos, né, no capítulo 5, do 1 ao 20, que trata lá do Gadareno, lá, a história do Gadareno, e ele é limpo, liberto, né? Eu não vou contar a história aqui, porque você já conhece a história. Os que estão aqui hoje, nessa noite, conhecem a história. E ele é liberto dos demônios, e ele quer vir com Jesus, e Jesus fala para ele: não, você não vem, vai para os seus e conta o que eu fiz na sua vida. Em outras palavras, está falando, vai para lá e mostra para eles o que Jesus fez na vida de vocês, na sua vida. E você vai ser um pregador aí nessa região aí, e vai falar do Evangelho, vai falar do que Deus fez na sua vida. Então, irmãos, a nossa família é importante, ela se converte, né? Ela nos ensina. Nós ensinaram nossos filhos, ensinaram nossas esposas, né? O homem, ele teria a oportunidade de ser o cabeça do lar, ensinar na sua casa, ensinar na sua esposa, ensinar nos seus filhos. E às vezes acontece que as pessoas, né, tipo assim, casado com a mulher tem mais conhecimento do que o marido, do que a esposa, do que os filhos, né? Se você pegar a história de Priscila lá, né, você vai ver lá que ela e o marido dela, depois ele fala: ó, cuida dessa mulher, que essa mulher, né, ela faz o trabalho. Então, nós temos que ter esse entendimento, irmão. Sabe, como é que nós evangelizamos a nossa casa? Como é que nós evangelizamos a nossa esposa, nosso marido, vice-versa? É com testemunho. A Bíblia diz para a mulher, porque ela ganha o seu marido em silêncio. Às vezes não dá para aguentar, mas eu sei que não dá. Tem marido que eu vou te falar. É um ex de Abigail que ninguém merece. Mas a Bíblia diz que as mulheres ganham seus esposos com testemunho. Não com enfeites exteriores, mas com interiores, com atitudes diferentes, né? Com palavras diferentes. E os maridos ganham suas esposas, tratando elas como Cristo trata a igreja, perdoando, cuidando, zelando, tratando, né? E para encerrar, como evangelizar os nossos parentes? Quem é que tem um primo chato aqui? Eu tenho. A Elisa adora ele. Eu tenho um primo chato. Quer dizer, eu tenho vários primos chatos. É um só, não. Né? Todos nós, na nossa casa, temos alguns chatos, né? Mas até os chatos nos ensinam alguma coisa. Às vezes a gente, né, vai lá e tal. Quando eu vou falar de Cristo, qual é o melhor momento para se falar de Cristo na família, no meio dos parentes, irmão? Hã? Brincadeira. Velório. Velório. É melhor você falar no velório do que numa festa. Está na Bíblia. A livro de Provérbios, se for me engano. Por que não estou no velório? Você está olhando lá a pessoa que está, o falecido, e aí você fala: o Evangelho tem uma solução para isso aqui. Porque todos nós, a maioria de nós acha que quando o cara deita ali, zerou a sua conta já era, está resolvido. Não. Eu falo: não, a Bíblia diz que é aqui que começa o problema. Ou a glória, né? Porque nós temos momentos ruins, nós também podemos falar de Cristo. Uma pessoa com enfermidade, né? A pessoa reclama lá que está com isso ou com aquilo. Puxa vida, semana passada Jesus curou um homem com a mesma enfermidade sua. É verdade, Jesus cura. Você quer que eu traga ele aqui para te provar?
Ah, eu estou com problema no casamento. Rapaz, olha que legal. Jesus cura também. Tem lá aquela vida lá, estava toda atravessada. Foi para a igreja, o Espírito Santo de Deus cuidou do marido, cuidou dos filhos, cuidou da esposa, estão todos uma bênção, todos saudáveis na presença do Senhor. Momentos tristes, irmão, é momento de se pregar o Evangelho. Mas e no momento de alegria? Uma festa de aniversário. Olha a Deus, você está pensando no churrasco, no guaraná, no sorvete, no bolo de brigadeirão. Glória a Deus, aleluia. Mas essa hora você vai dizer assim, olha, puxa vida, né, irmãos? Poderíamos fazer uma oração de agradecimento aqui pela tua vida. Agradecer a Deus. Irmãos, não tem uma pessoa neste mundo que rejeita uma oração para agradecimento a Deus. A não ser que a pessoa seja de outro, seja islâmica, por exemplo. Mas nós não temos ninguém nessa família, né? Pelo menos aqui não é uma coisa comum nós encontrarmos. Nós vamos encontrar outros tipos de religião. Mas mesmo assim, se você falar para a pessoa, posso fazer uma oração para abençoar a tua vida, agradecer a Deus por mais esse ano de vida, a pessoa, pode. Você não faz aquela oração de 3 dias, né, irmão? Só faz uma oração, não. Só, Senhor, abençoa, santifica, guarda, protege. É os momentos, irmãos, nós temos que aproveitar os momentos da nossa família, né? Por exemplo, eu falo pela minha família, nós não somos muito de nos reunir, não, irmão. Toda vez que reúne é uma coisa errada, né? Parece brincadeira, mas a gente não se reúne, às vezes, por exemplo, meu primo mora aqui em cima, acho que já fazia, né? 5 anos que eu não ia na casa dele. Ele mora aqui, perto da casa do Toninho, né? Tem outro que mora aqui no Iporã. Esse eu fui na casa de 2 vezes. A gente não tem muito. Mas, tipo assim, quando a gente se reúne, a gente fala de Cristo, fala do amor de Deus, brinca, né? Por quê? Porque nós somos exemplo. As pessoas olham para nós, né? Indiferentemente do tamanho do milagre que Deus fez na tua vida, eles olham para nós como exemplo. Olha para mim como exemplo. Na minha casa, eles olham para mim e falam, pô, esse cara foi o primeiro cara a fazer faculdade. Esse foi o primeiro cara a comprar um carro zero. Aí eu fico tudo feliz, porque Deus me deu essa graça. Aleluia. A minha tia, ela fala para mim, às vezes quando eu vou lá, ela fala, Afonso, ora por mim, hein? Ora pelos meus filhos. Porque ela sabe que eu oro. Ela sabe que eu estou à frente do trabalho. Ela sabe que a gente faz isso, né? E aí a gente vai, assim como também nós temos uns na família que o cara fala, esse aí não é crente não, sai para lá. Nem eu escuto o que ele vai falar. Mas nós, pela misericórdia do Senhor, nós temos um exemplo. E você que tem esse exemplo, você que tem os seus milagres, a melhor coisa que temos é contar para a nossa família, trazer a nossa família para Jesus e é evangelizando. Porque se você evangelizar a sua família, se você conseguir fazer missões na sua família e alcançar a sua família, você já fez algo extraordinário para o reino de Deus. Então que nós possamos ser missionários nos nossos lares, cuidar dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos parentes, orar por eles, cuidar deles, entregar eles em oração e pedir a Deus que Deus cuide, porque nós só falamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem faz gerar o fruto do Espírito é Deus. Quem transforma é Deus. A nós só cabe orar, interceder e colocar as nossas vidas à disposição de Deus para fazer essa obra. E não é fácil, tá? Eu logo já avisando. É árduo, cansativo e às vezes até doloroso. Mas no final de todas as coisas, vale a pena. Porque quando uma alma é salva, a festa no céu. Amém? Se é da nossa família, a festa 2 vezes. Porque é festa no céu e festa aqui na terra. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Espero que você tenha entendido esse conceito de família, né? Salvação de família, né? Porque é muito importante para nós.